E esse gráfico aqui ele mostra o seguinte. Aqui está um coeficiente de insumos e componentes importados. E aqui temos o coeficiente de exportação. Né? O pessoal que defende a abertura comercial de uma maneira... A abertura, a gente já é um país aberto. Né? Que defende a diminuição das tarifas de importação. Né? Porque se importar mais, a gente vai exportar. Então, é para ser uma curva inclinada. Né? É uma reta. Setores que mais importam, não exportam. Setores que importam pouco, exportam mais. Isso é um quebra-cabeça, né, para a nossa indústria. Por que disso, né? Se a gente olhar só a alta tecnologia, alta e média alta, aqui eu tirei tudo que é pouco comercializável, eu limpei, tirei alguns setores que já têm uma baixa propensão a exportar e a importar. Tá? Então, 95 classes industriais, tá? O único que importa bastante e exporta é a aviação regional, a Embraer. Os outros importam muito ou pouco, mas não exportam. Né? Temos pouca... O tamanho da bola é o valor da produção industrial. Temos poucas classes industriais, poucos segmentos que exportam de maneira significativa. Isso é um problema da indústria como um todo. Né? Até que aqui tem mais uma parte de baixa tecnologia, a gente exporta um pouquinho mais, mas não são... que é mais produtos como... papel e celulose, alimentos, enfim, carne, suco de laranja. Mas não tem nenhum segmento grande que exporta bastante. Né? E a Embraer, olha o tamanhozinho daí. É 0,5% da produção industrial. Né? Só que isso daqui a gente pode esquecer. Naturalmente, a tendência é que isso daqui diminua mais aqui no Brasil. Então, essa discussão que vamos diminuir as tarifas, que a gente vai importar mais, vai adquirir competitividade para exportar, para o Brasil, atualmente, não funciona. Pode funcionar para frente. Para trás, não funciona. Parece que a gente não exporta. E o problema de se integrar às cadeias, nessa discussão da abertura, acho que ela deve passar também pelas exportações, não só pelas importações. A gente já é integrada pelas importações em várias classes industriais, só que a gente exporta muito pouco. Né? Talvez faça mais sentido diminuir essas tarifas, né, no âmbito de acordos comerciais para buscar mercados para se exportar, não apenas para importar mais. Quando a gente olha... Vou mostrar só esse gráfico aqui. Aqui as exportações de todo o segmento, de toda a classe industrial, menos as importações de insumos e componentes intermediários. Tá? E o percentual importado. Né? Então, as exportações não foram suficientes nem para pagar os insumos importados de alta e média alta tecnologia. A maioria das classes industriais tem um déficit comercial. Isso é muito grave, porque um produto acabado, ele possui, além dos insumos intermediários, salários, lucro, tributos. Ou seja, se exportasse minimamente, já cobria o que era importado de insumos e componentes. E a gente não consegue exportar nem para cobrir é uma relação negativa, né? O que importou. Estou acabando a apresentação. Vou mostrar uma outra a parte final da minha tese, que eu mensurei os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para toda a economia. Né? Mais da metade da pesquisa e desenvolvimento brasileira é feita por instituições públicas, né? Cerca de 60%. Só que boa parte dessa P&D pública ela tem uma finalidade setorial específica. A Embrapa, por exemplo, faz pesquisa com finalidade agrícola. A Companhia de Recursos e Pesquisas Minerais, com finalidade de mineração. Departamento Tecnológico Aeronáutico, aeronaves. A CEITEC, Informática e Eletrônica. Então, a gente conseguiu, a Milene Tessarim, também lá, que terminou o doutorado pela USP, ela me ajudou nessa pesquisa, a gente levantou, conseguiu identificar os institutos de pesquisas públicos, com finalidade setorial específica, e levamos a P&D deles para o setor de finalidade da pesquisa. Então, a gente tirou a P&D da Embrapa do setor público, da administração pública, e levamos para a agropecuária. Tiramos a P&D do CEITEC e levamos para a informática. Então, e o que tinha uma finalidade mais generalizada, como o IPT, que faz pesquisa para vários setores,
os institutos de pesquisas meteorológicas também, a gente deixou lá no setor público. Tá? Então, esse é um mapa. Tá? O tamanho das áreas é o volume. Tá? Educação é o que 1/3 da nossa pesquisa está no setor de educação, que ali são todos os professores em programas de pós-graduação da CAPES, eles são reconhecidos como pesquisadores. Então, ele está ali na parte de educação. A administração pública está toda aquela parte que é mais genérica, mais transversal. Saúde, temos a Fiocruz, que é bem grande. Tá? Então, mesmo assim, a P&D pública ela é importante. Mas tem uma parte da P&D pública aqui, que é a agropecuária. Agricultura, pecuária. Tá? Tem uma outra parte aqui também, aqui no petróleo, por exemplo, na Pintec, a P&D do refino de petróleo, que é da Petrobras, está classificada toda como refino, mas grande parte dela é extração. Então, eu fiz esse tratamento e levei para a extração. Consegui essas informações da Petrobras. Então, boa parte está na petróleo, tá? Energia, enfim. Quem faz pesquisa no Brasil? Um pouco é o setor de educação, é o setor público, a parte de alta e média alta tecnologia, tá? Algumas coisas de baixa tecnologia. Isso daqui é serviços, tá? Note que serviços faz pouca P&D. E a mudança estrutural, a desindustrialização, nada mais é do que um deslocamento da indústria para o serviço. Né? E do ponto de vista tecnológico, essa mudança estrutural ela é perversa, porque o nosso setor de serviços ele faz pouquíssima pesquisa e desenvolvimento. Né? Tem potencial para fazer muito mais, mas faz muito pouca. E aqui eu mensurei a pesquisa e desenvolvimento incorporada na cadeia produtiva, ou seja, quando a indústria automobilística ela compra insumos no Brasil e fora, quanto que está no Brasil e quanto que está fora. Essa parte laranja, que é de equipamentos de informática e eletrônico, mais de 90% da pesquisa e desenvolvimento está fora. Tá? Os setores mais alta tecnologia, a maior parte está fora. Bom, para acabar aqui, eu gostaria de... Posso. Aqui eu cruzei informações da matriz de insumo-produto nacional. Então, temos insumos nacionais e insumos importados, com indicador de intensidade em P&D nacional e importado. O importado, eu peguei a média da OCDE e considerei que todas as importações que o Brasil faz importação, por exemplo, se a OCDE ela gastou a média da OCDE 10% em pesquisa e desenvolvimento em informática e eletrônico, quando a gente importa 1 bilhão de insumos e componentes de informática e eletrônico, 100 milhões é P&D importado. Entendeu? E quando a gente compra no Brasil 1 bilhão de insumos e componentes de informática, como é que a gente gasta 2, 3%, então 20 milhões é P&D nacional. Então, foi dessa forma. Tá? Então, cruzei informações da matriz de insumo-produto como a gente tem na matriz de insumo-produto o que cada setor comprou de cada setor de insumos, dá para fazer isso. Eu também fiz isso para as compras de bens de capital, as compras de bens de investimento. Peguei a MAI, que é a matriz de absorção de investimento lá que a UFRJ construiu, o Thiago Miguel do BNDES e o professor Fábio Freitas lideraram uma equipe e conseguiram verificar o que cada setor investiu, quais equipamentos que eles compram e conseguir também, com técnicas semelhantes, mensurar isso. Bom, queria ressaltar que os estudos sobre industrialização e desindustrialização no período mais recente, eles são muito agregados. Né? Tratar a indústria como setor homogêneo, desconsiderar as marcantes heterogeneidades setoriais. Tá? E que uma abordagem setorial ou mais desagregada, ela é importante porque ela revela traços mais ricos, né, de alguns setores mais qualitativos, né, que podem informar melhor os formuladores de política. Isso é a principal contribuição. Uma outra que eu acho que é uma contribuição relevante. E uma outra questão é que a nossa desindustrialização ela foi muito acelerada, muito rápida e muito prematura, né? Eu estou tentando investigar um pouco mais isso, voltando um pouco para trás ao investigar a nossa industrialização. Né?